Frequência da Mata. Frequência da Mata. Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata, edição 34. Bom, e como costumeiramente fazemos aqui em problematizar e divulgar a música independente e movimentos sociais, nesta edição não será diferente. Temos um cabedal de oportunidades aqui de trabalhar com diversas questões musicais e sociais. Bom, e nessa edição 34, quem vai explicar a relação das músicas será o Dr. Thiago Ferraz. Doutor, foi difícil aí. Olá a todos do Frequência da Mata. Cabedal foi um negócio maravilhoso, hein? Bem sério. Foi sério. Então vamos lá, no nosso primeiro bloco aí vai rolar a primeira música da banda Nuclear Weapon 77. O nome é Frustration. O Nuclear Weapon 77 ele se formou aí em 2009, do Distrito Federal. As influências ou do hardcore, crossover, tem também uma linha do metal aí dos anos 80 e 90. Primeiro material aí titulado Doomsday Countdown. Falei bonito, hein? E nesse segundo semestre de 2012, o pessoal aí tá preparando um material novo aí para todos. Depois do Nuclear Weapon vai rolar o Zoom, com a música Abominável. Diretamente da cidade de Paulista, lá de Pernambuco, o rapper Zoom, que seria zelar o único modo, né? Como eu poderia dizer? O que significa a sigla do Zoom, né? Uma sigla, isso. Ele elabora um rap a partir das vivências que o mesmo teve, né? E já lançou 2 materiais, o Miragem e agora o Abominável. E já vem aí com o trabalho de um terceiro álbum aí pro pessoal. E a última música do pessoal do Nosso Ódio Irá Atacar, ou vulgo Noia, Violência Gratuita. O Noia foi formado em 2011, daqui da capital paulista. Tem influências do crust, ao black metal, ao grind. E em 2012 os caras lançaram o seu primeiro trabalho aí, que é Gritos de Horror. Coisa bonita, poética. Bom, e neste segundo bloco teremos a entrevista com o pessoal do Ativismo ABC, que estrutura a Casa da Lagartixa Preta. Bom, o Ativismo ABC é um coletivo anarquista que surge no ano de 2002, intervindo ativamente na cidade de Santo André e em São Paulo desenvolvendo diversas atividades. A Casa da Lagartixa Preta é hoje um laboratório de experiências autogestionárias, de ajuda mútua, reciprocidade e conhecimento livre, buscando alternativas que se afastam da dependência do mercado e do Estado. E em meio à entrevista com o pessoal do Ativismo ABC, teremos mais alguns sons. É isso aí, mais 3 sons aí. O primeiro é o Plague Rages, com Rodeio de Idiotas. Plague Rages já é uma banda antiga aí de São Paulo, desde 96. É uma das bandas aí do cenário grindcore brasileiro. Já tem uma discografia grande, vamos se dizer. E atualmente eles estão divulgando o trabalho Apocalipse Iminente e o split com uma banda da Ucrânia, que eu também não lembro o nome agora, né? Acho que ninguém vai lembrar, desculpa aí, pessoal do Plague. Os caras excursionaram aí pelo Chile, já tocaram em vários locais do Brasil e estão na sua primeira turnê europeia aí, já deve estar acabando até os shows. E logo menos os caras estão de volta aí depois essa turnê na Europa. Logo depois vem o pessoal do Eu Declaro Meu Inimigo, a música sobre o sangue candango. O pessoal lá de Pernambuco, do Eu Declaro Meu Inimigo, se formou na cidade de Recife mesmo. Influência vem do punk ao thrash mais recente e também vem da linha do hardcore dos anos 80. O nome da banda vem de uma frase conhecida do anarquista Proudhon. E recentemente lançaram o trabalho Música Pode Ser Perigosa, recebendo excelentes críticas. Não, é uma bela banda mesmo, muito boa. E de terceiro som aí, MC do Rap, Chega de Ser Plateia, morador aqui da Zona Norte, da Casa Verde. Casa Verde Alta. Casa Verde Alta, desculpa. O do Rap, que é o Jonathan Eduardo Oliveira, ele estrutura aí, tá fazendo seu primeiro trabalho chamado Fé, Obediência e Gratidão.
E de som de fundo aí tá rolando Rotten State, Kill It Yourself. Rotten State é uma banda aí mais recente, de 2011, do Uruguai. Vai tocando uma linha a mais do crossover e do thrash metal. A banda tem o vocalista do Motosserra, que até já tocou aqui no Brasil. Já é uma linha mais pro rock, assim, já é uma coisa mais sujona. E em 2011 os caras lançaram o primeiro álbum, que é o Kill It Yourself, que é o que está rolando de fundo, não é isso? Perfeitamente. Ó. Bom, terceiro bloco, teremos a entrevista com o pessoal do Massacre em Alphaville. A banda foi formada em 2002 também, ela segue uma linha crust na cidade de São Paulo, né? Em 2003 lançaram sua primeira demo e logo em seguida veio o EP Vacilou na Quebrada, Dorme na Vala, lançado em turnê no Chile em 2009. E posteriormente o split For Away for Destruction, lançado no Brasil e Japão com bandas brasileiras e japonesas em 2010. Está completando 10 anos de banda e preparando um novo material para ser lançado, com o título provisório de Retalhos da Ilusão. Bom, essa edição de áudio vai se compor dessa maneira e nos inscritos. Os inscritos teremos entrevista com o alagoano de Delmiro Gouveia, Michel Carvalho, sobre a banda Ataque Cardíaco e o selo Dor de Barriga Records. O Thiago Ferraz preparou um material aqui, uma resenha de 3 DVDs. Quais são esses DVDs, Ferraz? Primeiro, eu não sei qual ordem que vai estar, mas tudo bem, mas um é o American Hardcore, que conta a história do início do hardcore nos anos 80 nos Estados Unidos. Tem também o Botinada, que é a origem do punk no Brasil, que conta o início do movimento punk brasileiro, principalmente em São Paulo, tendo também de outras localidades aí, parte gaúcha, baiana, carioca. E o Guidable, que foi o documentário lançado até pouco tempo atrás sobre o Ratos de Porão, que conta a história desde o início e também relata um pouco da história do punk brasileiro, assim, por o Ratos ter inicializado ali junto com o pessoal da Vila Catarina e de algumas outras bandas aí. E o David Oliveira preparou um material que vai receber o título de As Contas do Sem Casa e Sem Vida, que é uma análise sobre a moradia popular e o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Então, desta forma, será a nossa edição 34 do podcast Frequência da Mata. Isso aí. Frequência da Mata. Abominando o chão, deixação, testando ação. Que contra-ataque em sua direção são todos os modos de sorrir ali, onde a ação faz perguntas que não tem fim. Quantas vezes se expõe jogando fora sua arma, raiz de fardos regadas por karmas, ouvido obstruído, vira um anti-ruído benigno, cisto maligno. Rompem com amor, desejo olhar pela janela, conquista, isca, viva, veia, se bobeio, faíscas. Rente a galões de falsa perspectiva de vida íntegra, de as cinzas, mentiras em pistas. Tão íntimo ao inferno, zumbi cego, certo que o batismo aqui é feito em cama de pregos. Olfato tímido quando respira puro, rumo ao túmulo. Máscara diz que sua importância são os túmulos. Esse tudo não vai te levar nada, te põe no alto de verdade. Muitos terão estilo favela, só mais um não, vira novela.
diante dessas arapucas, com atitude pura, a cura diante da culpa seria mútua. Sente vertente que pode quando sementes que enriquece a mente, integridade surge naturalmente. A mente não mente quando Cristo rente é coerente. Pra maioria a mentira é bem influente. É natural hoje em dia, até porque o mundo gira em torno de muita hipocrisia. Modo rasteiro, colhendo medo, esquecendo que dentro há recheio, o doce desespero. Momento cheio de sofrimento, carregando no peito alma de lobo no seio do espírito, a lágrimas no rosto. Morte e de pula das embalagens da forma que interage, comercializam veneno em grades. Reação de facas amoladas por intermédio, com remédio de efeito inverso, causando câncer no cérebro. Rebate, levanta da cama, esquece a rebordosa, põe pra fora o que é bom pra você, de fato importa. Palavras que responde isso, força de vontade, não escape alguma fase, também não tente pela metade. Cria de tudo, só luta contra isso, critério é vencer, reviver só se quiser realmente morrer. Opção perder, não pode ter, a partir do momento que você faz por merecer temer. A volta é quase sempre natural, mas a real é não aceitar a credencial não satânica que espanca e magoa suas esperanças, nem descansam enquanto o objetivo deles não alcançam. É viver sendo que você é se vender e não ter fé. Frequência da Mata. Estamos aí de volta, segundo bloco, podcast Frequência da Mata, edição 34. Bom, e nessa edição eu tenho o prazer aqui de receber o pessoal do movimento Ativismo ABC. Gente, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado pela confiança, gente. Opa, salve, salve. A gente que agradece aí o convite. Valeu aí. Gente, primeiramente eu gostaria de saber como que surge o Ativismo ABC, como é que ele se estrutura. Bom, eu vou... O pessoal tá deixando eu falar aqui porque eu sou mais velho aqui dos presentes, não de idade, né? De idade eu sou um pouco mais novo do que eles, mas assim, de tempo no coletivo,
Eu participei da criação, né? Assim, o coletivo já mudou bastante em termos de quantidade de pessoas e de participantes e tal, mas o Ativismo ABC ele surgiu na época que estava assim, pelo mundo todo, estava tendo aqueles protestos anti-globalização, né, entre aspas, e aqui em São Paulo algumas pessoas do coletivo participavam da Ação Global dos Povos, né, que era uma espécie de uma organização sem membros, que em São Paulo assim, não tinha como você se filmar como um membro, né, mas para que a ideia de rede fosse experimentada e tal. E a gente ia até a capital, né, pessoas do ABC iam até a capital e perceberam que tinha muita gente do ABC que podia fazer alguma coisa junto em Santo André, São Bernardo, outras cidades, né, do ABC. E assim que surgiu o coletivo, né, e o primeiro encontro, na verdade, né, da onde surgiu o coletivo foi um protesto contra a destruição de um casarão histórico na cidade para construir um McDonald's. E foi nesse bojo, assim, nessa movimentação que surgiu o Ativismo ABC. E isso caracterizou muito também nossos princípios originais, assim, né, que como era um coletivo de pessoas de diversas tendências políticas, mas que se aproximavam a partir de alguns princípios básicos, né, e baseados nos princípios da AGP, a gente a gente colocou alguns princípios que, apesar de todas as mudanças nesses últimos tempos, tem norteado o coletivo, né, que é, bom, valorização das diferenças, liberdade, busca de superação e evitação do mercado, do capital, agroecologia, ajuda mútua, autogestão. Bom, tratando-se também desse aspecto da formação do Ativismo ABC, pelo que eu pude perceber, lendo o material disposto na internet de vocês, tudo, em relação às pessoas que se formaram, era uma junção de punks, né, de um certo sentido, e de acadêmicos que boa parte eram da Fundação Santo André com uma orientação meio que marxista, né? Só que uma inspiração, vamos dizer assim, um bojo acadêmico, uma direção. Eu gostaria de saber quais foram as dificuldades encontradas nesse primeiro momento dessa junção dessas pessoas dentro do Ativismo ABC, nessa primeira movimentação, essa primeira fase. Acho que não é necessariamente o pessoal que era acadêmico, né? É onde as pessoas se conheciam, né? Os núcleos de amizades surgiram a partir desses eixos, assim, né? Algumas pessoas da fundação, pessoas do movimento punk no ABC e que atuavam também na Ação Global dos Povos de São Paulo e tal, e se identificaram, né, aqui, digo lá, no ABC, e não teve dificuldade, né, inclusive porque o coletivo desde o começo e depois quando a gente passou a ter a casa alguns anos depois, sempre foi muito voltado para a prática, né, e assim, eu falo isso assim, sem nenhuma... não tô querendo me gabar não, né? Inclusive porque, ao contrário, a gente demorou muito para pensar em termos de teorias mesmo, né? Então e sempre deu certo, né, no começo. É claro que as pessoas foram saindo, quando o coletivo foi tomando uma feição mais próxima de diversas questões que hoje em dia são ligadas ao anarquismo, assim, algumas pessoas foram abandonando. Não que discordassem, né? Mas, bom, muitas mudanças aí, né, se passaram. Hoje o coletivo se considera, assumiu uma denominação anarquista, assim, para ficar mais fácil da gente se comunicar, né? Mas a gente não fecha com nenhuma tendência específica, com nenhuma doutrina específica do anarquismo, né? Apesar, né, de que a gente tem vários princípios que vêm são próximos do autonomismo, ajuda mútua, né? E assim por diante. Perfeito. E
tratando-se da Casa da Lagartixa Preta, qual que foi a primeira movimentação para conseguir a casa? Como é que foi os primeiros passos lá dentro? Eu gostaria que vocês colocassem um pouco pra gente entender esse espaço tão importante. Bom, então eu prometo que eu vou falar pela última vez, aqui, pelo menos por enquanto. Mas, Relaxa. Ele é o mais velho mesmo. Só de presença, como eu tava falando, né? E... Bom, a casa surgiu porque foi num momento de crise, desse tipo de protesto global, né, que o pessoal chamava, que já não tinha mais muito a ver, assim, a gente não via propósito de só ficar protestando contra a reunião dos bancos X, vai ter protesto, então vamos protestar, a reunião dos países mais ricos do mundo. E aí isso nunca produzia nada, né, e a gente queria experimentar, viver coisas que a gente acreditava. E por isso a gente achou que a casa podia ser um lugar para isso. Né? E também na época rolou a eleição do Lula, né? E aí a esquerda se desmobilizou bastante nessa época, assim, né? Os movimentos sociais, muitos deles estavam ligados ao PT, deram uma desarticulada, assim, né? Isso também fez a gente voltar mais na época, assim, pra outra coisa, né? Não é aí que você tá. Mas vem outra pergunta aí que aí a gente fala diferente. Bom, como que a casa se mantém hoje? Quais são as atividades que envolvem? Que tipo de ação vocês fazem para manter o aluguel da casa hoje, pensando nesse quesito especificamente? Então, uma vez por mês a gente faz uma pizzada, né? Que é para nós mesmos fazemos as pizzas e tal, e é um rodízio, as pessoas pagam tanto e comem à vontade. Até explodir. Até passar mal. Até passar mal, mas... E é vegano, né? E é vegano, porque aí dá pra incluir todo mundo, assim, né? Quem come, quem não come carne também. E por enquanto é isso, assim, lá a gente vende livros também, né? Mas demorou um tanto pra gente conseguir pagar aluguel só com a pizzada, né? Até as pessoas ficarem conhecendo, né? E estarem indo lá pelo menos uma vez ao mês, assim. E também é só um evento comercial por mês, né? O resto das atividades, oficinas e grupos de estudos e tal, e são gratuitas, né? Então, só com a pizzada a gente consegue pagar o aluguel, assim. Bom, gente, eu vou fazer uma primeira pausa aqui pra gente escutar o som da banda Plague Wages com a música Rodeio de Idiotas.
Bom, voltando à questão da casa em si, como é que foi essa movimentação para conseguir alugar todo esse processo? Bom, a gente quis ser precavido, né? E a gente pensou numa forma de arrecadar um dinheiro antecipadamente, mesmo porque a gente precisava pagar o fiador, né? A gente deu uma grana para o fiador que tinha lá uma fiança que era bem maior, obviamente, do que a grana que a gente deu para ele, né? Mas a gente deu uma certa grana que ficou com ele enquanto ele foi nosso fiador, né? Para ter uma segurança e tal. Então, por causa disso, a gente organizou diversos shows, né? Num espaço lá em Santo André e vários outros. A gente, inclusive, fez shows junto com o pessoal da Cooperativa de Bandas Independentes de Mauá, né? A Cobem. Na época eles tinham até um espaço lá comunitário lá do bairro. E fazendo vários shows assim, cobrando ingresso, né? A gente juntou uma grana. Nesses shows a gente tinha debates de diversos temas. A gente vendia bebida, comida, né? E daí a gente durante muito tempo a gente também fez bastante shows lá na Casa da Lagartixa. Mas a gente parou num certo momento porque estava incomodando vizinhos, né? Eles já tinham ligado para a prefeitura, a gente podia tomar uma multa, né? E desde então essa dinâmica mudou muito pra gente, né? A gente se afastou, não assim, por não gostar, né? Mas a gente não ter como promover shows e tal, de certa forma um certo público assim se afastou um pouco, né? Mas também a gente faz outras coisas e também para diversos outros lados, né? Pensando nessa dinâmica, qual é a relação hoje da casa, do pessoal do ativismo com o bairro, onde vocês se localizam, com os vizinhos? Como se estabelece a relação? Ela é conflituosa? Você comentou a respeito de shows, que tinha algumas coisas, incomodava em certo sentido. Hoje eu almocei na casa da Sônia, que é a vizinha da casa, assim, né? E eu acho que a relação, né? Eu não tô na casa todo esse período, assim, dos 8 anos da casa, mas, assim, uns 5 anos que eu acompanho a casa, assim. O bairro mudou bastante, né? Tipo, era um bairro, assim, de origem operária e que é próximo do centro, então vai dominando, assim, a especulação imobiliária vai chegando, então vão comprando casa, vão construindo prédio. Aí você percebe que as relações das pessoas vão mudando, assim, também, né? Mas acho que no primeiro momento eles achavam que a galera era um bando de louco, né? Um monte de gente estranha, de preto, vestido de punk, não sei o que, escutando só grito, assim. Ah! Aí é foda, né? Mas aí com o decorrer, assim, dos anos, eles foram vendo que a gente não tava lá só, tipo, um monte de moleque que pegou a casa, vai fazer um monte de show e vai embora, assim. Foi criando uma relação mesmo de trocar ideia e tudo mais, né? Tinha algumas crianças que frequentavam a casa pra brincar lá um tempo. E depois eles cresceram, não foram mais pra lá, e também rolou outras dinâmicas, assim. Mas, assim, infelizmente hoje, por causa da tendência de emburguesar ali do bairro, assim, né? Tipo, não tem tanta afinidade com tanta gente quanto a gente gostaria. Mas a gente conhece todo mundo conhece a gente, respeita a gente. Tem algumas pessoas que chegam mais perto, que nem a Sônia, que frequenta sempre o grupo de francês e vem em alguns debates. O Boca, que também às vezes está na casa. E tem sempre uma galera assim que aparece, né? Bom, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente também a respeito do trabalho que vocês desenvolvem de permacultura e agroecologia lá dentro. Como que se desenvolve essa relação com a horta que vocês também fazem? Queria que vocês contassem um pouco. Falo. Pra gente, assim, quando o pessoal tá procurando uma casa, isso o pessoal fala aí, né, os mais antigos aí, não de idade, de experiência, assim, né, queria uma casa com quintal, assim, pra plantar, né, mas acho que, tipo, não sabia muito bem o porquê ou como plantar, assim, né, e aí, chegando lá, a gente se deparou com isso, assim, né? Com uma total alienação de não saber, né? Tipo, plantar, semear. Então, a gente foi correr atrás, assim, tanto com
com avós ou parentes que vieram da roça, assim, né? Que manjavam um pouco, que podiam ensinar um pouco pra gente, né? E foi experienciando ali, né? Algumas pessoas também tentaram fazer esses negócios de curso, né? E pra trazer esse conhecimento pra gente, assim, né? Mas hoje, pra uma parte assim, do coletivo, essa relação com a horta tem a ver mesmo com uma proposta de autonomista nossa, assim, né? De tanto produzir, de não estar... Como que eu posso explicar isso? De não estar refém, assim, do mercado e do Estado para todas as coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente não tem necessidade básica, assim, né? Então, desde saber construir a nossa própria casa, né? Na casa, no caso, a gente não paga ninguém para fazer reforma, coisa assim, tudo é a gente que faz. E quando a gente não sabe alguma coisa, a gente faz questão de aprender para poder lidar isso. E sempre que a gente vai aprender ou fazer alguma obra, a gente chama uma galera em mutirão para fazer, para ensinar, para divulgar, assim, né? E então a gente preza muito por isso, assim, né? Por fazer pela gente mesmo tudo, assim, né? Desde do plantio, a construção da nossa casa, ao cuidado com a nossa saúde, né? Que é importante, assim, retomar, né? Que a gente só coloca, assim, normalmente é muito visto, né, a saúde como ir ao médico, né? Essas coisas, mas acho que é preciso rever, né? Cuidado com o nosso corpo, com os nossos corpos, assim, com como que a gente vive, né? Se a gente almeja uma sociedade assim, sem Estado, fora do capitalismo, assim, a gente precisa ter uma estrutura, uma base para aquela sociedade, assim, né? Então a gente nisso também pensa um pouco disso e tenta praticar um tanto ali com quanto experiência para poder compartilhar com o pessoal que quiser chegar assim, né? No caso lá tem uma horta comunitária, né? Que toda quinta-feira, a partir das 9 horas, Gui? 9 e pouquinho. 9 e pouquinho tá aberta para receber, para trabalhar na horta e para se inteirar de como que tá funcionando a dinâmica da horta. E aí tem captador de água da chuva, tem a água do banheiro, é a água da chuva aqui da descarga, né? Então, a água que a gente lava as coisas da cozinha vai para um círculo de bananeira, onde ela é filtrada e dá banana pra gente, né? Então a gente tem essa preocupação, mas ela de permacultura mais nesse sentido, assim, que às vezes vai um pouco para além de essa coisa que o pessoal hoje em dia faz, que é os cursos de permacultura, que é muito caro, né? R$1.000, isso aí a gente tá longe, assim, a gente tá a fim de compartilhar com quem quiser chegar, quem quiser tá lá, assim, e aprender, né? Tamo junto, assim, afinal de contas, esses cursos de permacultura, muito deles são conhecimentos tradicionais, assim, de quilombolas, indígenas, caboclos, caboclas, populares, né? Camponeses, campesinos, assim, que uma galera se apropriou e vende muito caro, né? Então a gente quer que isso esteja dentro de movimentos sociais, esteja apropriado pelas pessoas de maneira gratuita, né? E podendo circular com quanta informação, assim. Perfeito. Em meio às atividades do Ativismo ABC, a gente percebe que há um foco bem interessante a respeito da pedagogia libertária. E eu gostaria que vocês colocassem um pouco pra gente como vocês trabalham com isso no dia a dia. Pra mim é um pouco complexo de falar, mas ao mesmo tempo é simples, né? Porque a gente tenta desconstruir, né, esse modelo, assim, de educação de meio passivo, né? De só receber, como na escola, né? Tá lá pra ouvir, tá lá pra repetir e tal. E a casa assim, funciona como um laboratório da gente tentar trocar conhecimento, experiências, né? E tentar não ter essa divisão de tarefas fixa, nem desconstruir um pouco também essa coisa de papéis de homens, papéis de mulheres. Então no coletivo alguns papéis que pela sociedade são ditos como masculinos,
e femininos são, assim, a gente troca, assim, né? As meninas estão fazendo o trabalho de pedreiragem, os homens estão cozinhando, tipo... Isso para além da casa, assim, não é fixado lá, né? E essa coisa do conhecimento não ficar na mão de uma pessoa só, assim, vários conhecimentos, né? Por exemplo, da horta tá aberta várias pessoas chegarem e estarem entendendo o que está acontecendo, assim, como se planta, ou trocarem também, né? Chegarem com outro conhecimento. E a gente entende, assim, conversando, né? A gente entende que tentar deixar horizontal, assim, né? Essas relações é o que facilita, assim, a gente se entender e nossa, me embolei um pouquinho, mas Essa relação horizontal mesmo, que fica transparente na questão da permacultura, né, no desenvolvimento desse dia a dia. Sim, não ficar na mão de uma pessoa só, assim. Então, fica melhor das outras pessoas também terem voz, né, pra dizer o que pensam e resolver algum problema ou discutir, né. Tem uma frase do Maturana que fala que é impossível ensinar e inevitável aprender, assim, né? E aí, dentro dessas dinâmicas de pedagogia libertária, a gente tenta evitar realmente um papel de cristalizado de um dono do saber, assim, né? De um professor, de um mestre, de, sei lá, um doutor, uma doutora, uma professora, né? E tenta fazer isso de maneira que seja colaborativo. Então, quero aprender sobre medicina alternativa. Então vamos correr atrás junto. Quem tem texto, como é que a gente pode trazer isso, como que a gente agrega isso, assim, né? Correr junto, assim, nesse sentido, assim. E aí quem tem mais de algum conhecimento, por alguma... De repente, né, na vida trabalhou de servente pedreiro, chega lá e ensina todo mundo a fazer, justamente para tirar esse poder, assim, que ele teria, né? De o cara que manja de pedreiragem. Detentor do saber. Né? Então, não, todo mundo sabe, aí, ó. É assim que joga, faz a massa e vamos que vamos, assim. E outra coisa que rolou bastante na casa, que é uma experiência de pedagogia libertária que teve na casa, foi o tezinho, né? Que algumas das pessoas da casa, que faziam parte do coletivo, né? Têm filhos e já foram no coletivo também, já saíram alguns, tem filhos e né, pô, fica naquela contradição tremenda, assim, vou botar meu filho numa escola e ele vai aprender, na verdade, todos esses valores que a gente tá querendo contrapor, assim, né, valores capitalistas, burgueses, vai ficar ali sentado 8 horas, assim, na sala de aula, né, sendo que muito da mobilidade, assim, com o corpo, né, a criança perde, assim, né, por estar na sala de aula, né, parado, escutando o professor, né, enquadrado ali para depois seguir para a fábrica, né, e se virar um operário padrão, assim, né. Então a gente tentava desconstruir, assim, o máximo que a gente podia, de trazer as crianças da galera, assim, para viver entre a gente, né. Então, poder enxergar outros tipos de relação também, né, outros tipos de relação entre a gente, como que se dá, assim, né. Então o azul não é de menino, o rosa não é de menina, que aqui com a gente eles podem subir na árvore, não vai ter, sei lá, a tia do colégio falando que não pode subir na árvore, que não pode jogar bola, que não pode fazer isso. Não, a gente tenta criar junto regras de convivência, assim, né? Como que a gente pode viver junto, assim, escutando o que a criança tem para dizer, né? Não subestimando ela. E aí, o que você quer fazer? O que eu quero fazer? Como é que a gente pode conciliar nossas vontades, assim, né? E foi numa experiência dessa, assim, né? Ler textos e discutir, conversar, viver, brincar e uma coisa assim. O tezinho era mais voltado para relação de pais e filhos também, né? Porque quem criou, na verdade, essa proposta era da somaterapia, da Somaie. E eles pensavam, bom, a gente tá aqui se libertando, né, fazendo várias experiências e tal, mas e como é que a gente fica a nossa relação com nossos filhos, por exemplo, né? Então tinha também essa preocupação.
E a pedagogia libertária, de certa forma, ela está ajudando também a gente a refletir teoricamente sobre as nossas práticas, né? Inclusive colocando questões para a teoria mesmo, né? A própria ideia de horizontalidade, né? A gente pensa que a gente não pode ser ingênuo e falar, isso aqui é horizontal e tal, porque existem algumas diferenças de conhecimento e de dedicação das pessoas para certas coisas, né? Então a gente pensa a gente tem debatido uma ideia assim de horizontalidade diagonal, né? E bom, a ideia é assim que a gente busque, né, a distribuição, né, do conhecimento e do poder, né? Mas sem ignorar que alguém vai saber alguma coisa mais do que outro em algum momento, né? E que para isso tento não... Pra gente saber que aquele cara que sabe, se ele estiver ensinando, ele vai estar distribuindo ao invés de concentrando o poder. Por outro lado, também não, para as pessoas que conhecem menos, não quererem impor uma coisa do qual elas não sabem tanto, né? Então, assim, para ter respeito dos ambos os lados, né? Perfeito. É a liderança espontânea, né? Bom, eu vou fazer mais uma pausa aqui, gente, pra gente escutar agora Eu Declaro Meu Inimigo, com a música Sobre o Sangue Candango. Estamos aí de volta. Bom, em meio aos materiais também de vocês, em meio à internet, a gente percebe uma definição, uma direção da propaganda pela ação. Como seria isso? Gostaria que vocês explicassem um pouco, que também diz muito sobre as atividades, né, da ação dentro do próprio meio anarquista e tudo. Ai. Bom, assim, a propaganda pela ação é porque, bom, a gente quer construir, descobrir, desenvolver, conhecer, não sei, né? Se aproximar de maneiras de vida mais libertárias, solidárias, etc. E para isso a gente tem consciência, a gente sabe, né, que para que essas coisas aconteçam tem que ter mais gente envolvida também, né? Então a gente tenta fazer e atuar a partir desses princípios e fazer as coisas que a gente acredita para também mostrar que isso funciona, né? Porque uma das coisas um dos antagonismos assim muito comuns em relação ao anarquismo é falar, mas eu até sou contra tal autoridade e queria um mundo diferente, mas eu acho que não funciona porque o ser humano é mau, então porque é muita gente, né, etc. E a gente está buscando caminhos, né, que sejam factíveis e ao mesmo tempo no que a gente vai fazendo a gente quer que as pessoas vejam que é possível fazer também, né. Resumindo é isso, só que aí tem os detalhes do que a gente faz, né, especificamente. Né? E o que vocês fazem? A gente faz uma porção de coisa, né? Conta um pouquinho pra gente. Mas... não sei assim, exatamente sobre propaganda sobre ação. Acho que sempre foi uma coisa tanto quanto divulgada pelos anarquistas e pelos meios libertários, assim, né? Da gente ser... isso que a gente quer, essa mudança que a gente quer pro mundo, assim, a gente também praticar e ser ela no nosso cotidiano, assim, né?
Então, tirar relações machistas, patriarcais, assim, das nossas relações, assim, é uma coisa que a gente tenta, né, desconstruir isso, assim, ao máximo. Mesmo essas coisas de plantio, de autonomia com relação ao próprio corpo, né, e a alimentação, a construção, assim, do nosso ambiente, da nossa casa, das nossas casas, da cidade mesmo, né. Então, acho que a gente tá ali com a casa aberta para quem quiser chegar, cheio de experiência, assim, que também rola, assim, né? Se quiser chegar, pode participar de todas elas, sem pagar nada, só chegar e fazer, assim, sabe? Acho que isso é um pouco do princípio da casa, assim, né? De ser um local, assim, onde as pessoas que querem aprender sobre essas coisas que a gente tá aprendendo, assim, podem chegar e trocar com a gente, chegar junto e ver o que tá fazendo, ou também propor coisas, assim, né? No sentido, eu tô a fim de aprender com uma galera sobre, sei lá, karatê. Então, será que vocês não estão a fim de aprender karatê? Propõe lá. Tipo, é uma coisa que a gente sempre deixa em aberto, assim, né? Mas acho que o que tem a ver, assim, com propaganda pela ação, tem a ver com isso, assim, com essa prática, assim, nossa, né? Dentro disso aí, por exemplo, a gente tenta reaproveitar alimentos, né, que coleta na feira. A gente tem na nossa própria horta, a gente tem desenvolvido, né, aos pouquinhos, assim, conhecimento sobre as plantas espontâneas, né, que são as plantas que nascem, chamadas ervas daninhas. Tem uma biblioteca na casa, comunitária, tem um... Quer tirar? Fala aí. Tem uma oficina de bicicleta, que o pessoal soldou agora uma bicicleta de 2 lugares e vai fazer uma bicimáquina, uma lavadora movida a pedal também, assim, né? Uma geométrica que você gira e lava sua roupa, né? E tem banco de sementes, né? Que várias pessoas que chegam visitando a casa também trazem, ou pessoas do próprio coletivo trazem de outros lugares. E quem quiser pode pegar semente ou doar, né? As próprias coisas que a gente planta lá, assim, são livres, gratuitas, né? Para quem quiser. Então lá também tem uma estante que a gente chama de estante de dádivas, que é uma outra forma de economia, né? Que você pode só deixar alguma coisa, como você pode pegar também, né? Que veio o Gui, né? Também trouxe essa ideia, né? De onde que ele estava estudando e viajando, dos Chavantes. É um dos pontos, né? Um dos lugares. E é bem massa, também é aberto. Não é necessariamente uma troca, assim, né? Só se chegar ou pegar, é um lugar de livre circulação de coisas, não mercadorias, assim, de coisas, assim, objetos e tudo mais. Então tem desde computador a meia, sei lá. As próprias coisas que a gente tem na casa, assim, né? Que são nossas mesmo, lá da casa, que não é pra ficar dando, porque senão a gente fica sem. Também são fruto, né, de doação, né, de colaboração de diversas pessoas, né? Tudo que a gente tem lá vem disso, né? E a gente procura também, sempre que a gente reforma a casa, a gente comentou isso, né? Mas a gente transforma isso numa forma de aprendizado sobre como trabalhar com material de construção e todo esse tipo de coisa, né? A gente tenta fazer mutirões nos quais as pessoas que sabem mais tentam ensinar para as outras, né? E diversos debates, né, sobre temas variados. Aí a gente tenta trazer alguém que tem algum conhecimento específico sobre algum assunto e que esteja disposto a se abrir, né, a falar de uma forma mais acessível e livre ali, né. O debate normalmente acontece numa sala um pouco maior do que essa, assim, né. Então as pessoas mais próximas, né. O próprio lugar, né, também afeta como as coisas funcionam lá, né, que é uma casa, em termos de estrutura, assim, é bem pequena, né, apesar do terreno ser um pouco grande. Então é um lugar de aproximação também entre as pessoas, né, de chegarem perto e tal. Eu acho que a propaganda pela ação, que nem o Gui tava falando, tá nesse lance da autogestão mesmo, né. Então, pra de repente trocar uma ideia com uma tiazinha, assim, né,
autogestão, anarquismo e não sei o que, e blá 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 blá, você chegar pra ela e não dar uma referência, assim, você não falar, é possível, sabe? Você já bateu uma laje, todo lugar assim já bateu uma laje, assim, então o cara sabe que dá pra trabalhar cooperando, que dá pra trabalhar legal, então nesse sentido a nossa prática serve, né, de exemplo pra isso, assim, né? Então, tipo, mesma questão assim de financiar o espaço, a gente fez questão de financiar o espaço por nossa conta, não de repente buscar um projeto, coisa assim também, porque não queria assim estar ligado com fazer isso, sei lá, vinculado ao Estado, também nada contra, mas a gente queria fazer isso tudo pela gente mesmo, assim, sabe? Tipo, vamos fazer, assim, não precisa de nada disso. Se a gente quiser, é só meter as caras que rola de fazer, assim, né? No sentido de montar uma casa, de autogerir ela, de manter ela enquanto espaço, assim, né? Há 8 anos, né? Então, isso é possível. Também já teve várias cooperativas, né, que usaram a casa como espaço, né, de produção, né? Ou então que trabalharam ali do lado, né? Teve uma cooperativa que alugou um bar ali próximo à casa durante um tempo, né? Boteco. Fez essa experiência aí, teve cooperativa de alimentos já que já usou o espaço da casa, de roupa, sei lá, de várias coisas. Bom, e ao longo desses 10 anos de atividade, o Ativismo ABC estabeleceu uma relação com diversos outros grupos anarquistas de São Paulo ou não. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito dessas atividades desenvolvidas em conjunto com outros grupos, em outros lugares. Pô, é uma porção de grupo, né? De uma porção de eventos, assim, né? Nesses... Centro de Cultura Social, Erva Daninha, Biblioteca Terra Livre, e aí tem uma lista enorme. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco como se dá esse processo, né? Pô, acho que cada um acontece muito de uma maneira bem específica, assim, né? Como o Gui tinha falado antes, assim, a gente não tem um adjetivo pro nossa anarquia aí. Não é primitivista, não é especificista, não é, sei lá, qualquer outra coisa aí. Então, no que a gente puder estar junto e somar, a gente soma, assim, né? Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, que eu acho que o coletivo também tem, assim, sabe? Então, a gente vê até algumas tretas aí no meio anarquista, assim, eu tô de boa, assim, sabe? Eu chego pra junto com todos os grupos, assim, né, que estão afim, que tem uma proposta parecida de ação, né, que a gente consegue dialogar, assim, para poder construir junto, assim, né. E aí com o pessoal do Erva Daninha, assim, que você citou aí, eles colaram na casa um tempo. Quer falar? Fala aí. Erva Daninha? Tinha uma proximidade pessoal, né, entre algumas pessoas, e daí eles trouxeram a proposta de conhecimento sobre plantas espontâneas, né, e também de reaproveitamento de alimentos e tal. Com cada coletivo, grupo, organização, a gente já teve várias relações diferentes, né, com o projeto Meninos de Rua, por exemplo, de organizar show lá e ter alguns debates, algumas coisas assim, né, na época de bandas, assim, a gente já fez coisas com a Coben, fez coisas com o pessoal do parquinho lá do Secac, né, de Serrana. A gente já fez várias coisas com o pessoal anarquista organizado aqui de São Paulo, de outros lugares do Brasil, né. Fez... Pela UPA, né, que é um negócio mais amplo, né, de vários movimentos sociais. Que é o Encontro Latino-Americano de Organizações Autônomas. Exatamente isso, pela UPA, é isso. Organizações Populares Autônomas. Tem um popular aí no meio, às vezes me embanando. Que vai ter um encontro regional daqui a pouco também, sim. A gente costuma participar também das expressões anarquistas. Sim, eu acho que isso também tem parte de um princípio do coletivo, né, que é essa busca da diversidade. Então a gente sempre quer ter um bom relacionamento com outros coletivos, que a gente acha que isso faz parte fundamental da política que a gente quer, né, que a gente busca. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês terem vindo aqui hoje de longe. Eu sei que a caminhada não foi fácil,
Mas antes eu queria deixar um espaço para cada um simplesmente dizer o que quiser, o que sentir vontade. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo espaço aí, de estar recebendo a gente aí muito bem, com bolachinha e tudo mais, suco. Muito da hora aqui. Vocês estão de parabéns aí. E, bom, eu queria agradecer mesmo. Obrigado, gente. Achei que foi uma consideração legal aí, né? Vocês abrindo esse espaço para nós, né? Sentindo um carinho aí do pessoal. E falar que, eu acho que é bom falar que nós estamos lá, né, com a Casa Lagartixa Preta, em Santo André, no bairro Casa Branca. A pé dá entre 10 e 15 minutos da estação de trem de Santo André, do prefeito Celso Daniel. E assim, todo o mês inteiro aí, toda semana tem alguma coisa acontecendo, né? A gente convida o pessoal para visitar, podem também convidar a gente para ir para outros lugares, como fez aqui o pessoal da Frequência da Mata, que a gente aceita. E o site do coletivo é www.ativismobc.org. Além disso, a gente também tem um jornal trimestral, é o Saleroso, que teve um pequeno lançamento aí outro dia. E nas melhores bancas, hein? Bancas de fanzine por aí. Eu acho que eu também vou agradecer, porque foi muito legal aí o convite. E acho bem importante assim, um espaço para os coletivos e movimentos se mostrarem aí também, né? Para quem não conhece também. E é importantíssimo, assim, tá aí gravando isso, colocando isso em áudio, assim, que é massa, né? Que às vezes esses meios de comunicação estão todos dominados por uma parada aí que a gente sabe qual é que é, assim, né? Tipo, uma mídia burguesa, comprada, que tem todos os interesses mercadológicos, capitalistas envolvidos, assim. Então esse espaço aqui é muito massa de poder mostrar um outro tipo de cultura, de vivência, de prática, né, de ação que acontece aí, né, desde música, desde do hardcore, de várias outras coisas assim, a mesmo movimentos coletivos aí estarem dialogando, abrindo espaço aí, parabéns. Bom, e o que vocês precisarem, a Frequência está de portas abertas, seja divulgação, quiserem participar, a porta vai estar sempre aberta, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Valeu. A gente que agradece, hein? Bom, agora a gente vai ficar com o som do MC do Rap com a música Chega de Ser Plateia. Olha, pessoal, só lembrando aqui o convite para todos os interessados e famintos. A gente tem a nossa festa da pizza mensal, todo o primeiro sábado do mês. E a próxima vai ser no dia 4 de agosto. Começa a partir das 19 horas, R$15, comer pizzas veganas à vontade. Até explodir. É isso aí. No rap, time do Leão, tio. Eu tô chegando. Isso mesmo, família. É nóis. Nós somos um bico sujo na boca do Zé Povinho. Mas prosa bem errada e pra vocês nós é burrinho. Deus fez de nós os loucos pra confundir os sábios. Só não dorme no barulho que os neguinhos tá bem armado. De rap até os dentes, não desacredita não. Os neguinhos ali de frente é o time do Leão. Me lembro bem, tiozinho, que ontem eu tava aí prestando atenção em cada verso do MC. Mas agora eu tô aqui, família, cê pode crer. Vai, corre atrás, cê consegue me entender. Mostrar que são capazes, que também pode vencer. Sei que tem quem acredita, outros até duvida. Mas peço que não desista, pois bem-aventurado é aquele que confia. Pode crer, também sonhei, continuo sonhando, mas não arruma nada. Quem só vive reclamando, medroso não quer sonhar, quer gratificação. Covarde não quer lutar, não nasceu pra isso não. Eu acredito muito que em cada vagabundo existe um talento guardado lá no fundo. Muita lágrima rolou na face do Eduardo, que sempre acreditou. Meu muito obrigado, chegar de ser plateia, de ser a multidão. Desperta tu que dormes, pisa firme nesse chão. Isso aqui é muito grande, mas não cê pode crer. E espaço tem de sobra pra também caber você. Então sai da torcida, moleque, fecha a camisa, pedala e vai pra cima. Deixar de ser motivo do sorriso do Zé Povinho. Mano, eu acredito e sei que você pode. Nossa força tá em Cristo e com ele nós é forte. Olhos pagou pra
não acreditou quando ouviu. Não, não pode ser, entrou em choque quando viu. Mas eu não sou melhor e também não quero ser. Não é esta minha missão, vê se tenta me entender. Não vim pra disputar, pode ficar por ser. Só quero mostrar pros manos que eles também podem vencer. Lembro quando eu não cantava, apenas escrevia. Já que Deus me permitiu, escuta aí família. Lutar sempre vai ter, mas não vamos esmurecer. Deus ouviu você chorando, olhando o travesseiro. Ele te ouviu clamando, pode crer, é isso mesmo. Por isso te dá força pra levantar a cada dia. E hoje cê tá aqui pra entender qual é a fita. Isso mesmo, tio. Obrigado, pai. Pra cada sonho existe uma luta e pra cada luta existe um guerreiro. Pra cada guerreiro existe uma força, mas a confiança tem que estar em Deus. Somente em Deus, moro? Tô chegando, família. Eu tô chegando. É nóis. Não vai pra grupo não, sem palavra queixada. Valeu, irmão. Valeu, DJ Comum. Fé, obediência e gratidão. Estamos aí de volta, terceiro bloco, Frequência da Mata, edição 34. Bom, e neste terceiro bloco eu tenho aqui o prazer de anunciar a banda Massacre em Alphaville. Gente, muito obrigado por comparecerem aqui hoje. Obrigado a você aí pelo espaço que você deu pra gente aí. E vamos lá, e pode começar aí, mano. Solta. Bom, primeiramente pra gente entender como que se deu a formação da banda lá em 2002, né? Então, da formação original, não tem ninguém, é só o Vi, né? O Vinícius é o único da formação original. Só o Vi, sobrou, era o Felipe, Rodolfo, no baixo. Antes do Rodolfo foi o Mauro. Antes do Rodolfo ainda teve o Mauro, né? O Massacre ele começou como um projeto, assim, de a gente poder reunir os amigos e todo mundo fazer parte. Independente de quem estava nos ensaios, sempre compondo e fazendo som. A ideia era que nos shows a gente sempre tivesse os amigos cantando, pegando instrumento para tocar e tivesse uma reunião da galera. Então, começou com muita gente em volta, muita gente indo nos ensaios, fazendo som, e depois a gente meio que foi definindo a formação inicial, né? Que era eu, Felipe e o Mauro. O Felipe cantava, o Mauro tocava baixo e tinha o Marinho na guitarra. Mas o Dadá sempre estava no show, sempre cantando, às vezes ia nos ensaios. E tinha também o Rodolfo, que o Mauro, por escolher outros projetos e querer tocar outras coisas pra frente, parou de se dedicar pro Massacre e o Rodolfo entrou no baixo. A formação inicial era essa. Eu, Felipe, o Rodolfo e o Marinho. Mas, como eu te falei, né, sempre teve a galera em volta nos shows, tocando, cantando. Era meio que um coletivo, uma banda coletiva, assim. A ideia inicial do Massacre era essa. E pensando nessa ideia inicial, por que Massacre em Alphaville? Então, o nome surgiu... na época eu não era integrante da banda, mas eu acompanhei. Pensou em vários nomes, né, pra fazer a banda e acabou saindo assim, de uma maneira, tipo, espontânea. A gente falou de um filme que a gente gostava muito, que era o Massacre no Bairro Japonês. Só que não podia, não rolava colocar o nome da banda de Massacre no Bairro Japonês, né? Sem chance, né? Ia pegar muito mal. Aí tinha um outro filme também, que era o Aventureiros do Bairro Proibido, que aparecia o velho soltando raio, assim. Aí, pô, vamos chamar de Aventureiros do Bairro Proibido. Aí ficou meio, puta, mó palhaçada isso também, sei lá. Não, vamos chamar de Massacre. Mas o Massacre do quê? Alguma coisa que choque. Como assim? Aí rolou várias ideias, até Massacre em Perdizes. Massacre... Tipo, a fotógrafa mora em Perdizes. Não, mas ela é só pra chocar, só. Pode ficar tranquila que não vai acontecer nada, não. Ninguém é Massacre. Ninguém. Aí veio a Massacre em Alphaville. Alguém teve a ideia. Alguém teve a ideia que eu não lembro agora quem foi. E, putz, Alphaville, por ser um condomínio, né, de luxo, onde existe muita pessoa com poder aquisitivo, que mora lá e tal. E tinha até umas historinhas que eu ia lá em Alphaville fazer uns trampos e
Aí eu contei pros caras, se chegar lá, o carro da vigia pessoal ia me seguindo, assim, pelo condomínio, sério. Eu ia na Universidade do Hambúrguer, lá do McDonald's, e iam me seguindo atrás de mim. Assim, eu, caralho, estão me seguindo E aqui, Massacre em mano. Alphaville remete muito à questão do... A questão social conflito mesmo. de classes e tal, né? Mas a ideia inicial era mais por causa do filme mesmo, de ser uma homenagem, mas não ia rolar, Massacre no Bairro. E aí acabou Muito ficando, tenso. acabou ficando um Massacre em Alphaville. E aí veio também a ideia do logo, né? Que é um pentagrama, que muita gente, às vezes só de ver o logo, já acha que a gente é tipo black metal e tal. Outro dia um carinha me parou, tava com essa camisa no metrô, ele chegou pra mim um emo, assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, fala aí. Tu é satanista? Eu falei, não, sou não. Mas por que você... Eu falei, não, isso aqui é o logo da minha banda. Mas é um pentagrama invertido, não sei o quê. Por quê? Eu falei que é pra chocar. A gente usou esse pentagrama porque Massacre em Alphaville tinha que ser alguma coisa que chocasse mesmo, né? Eles, assim. Então um pentagrama escorrendo sangue era a melhor coisa que tinha. Aí eu falei isso pra ele. Aí eu falei pra ele, você tá chocado? Aí ele... Tô. Eu falei, então viu como funcionou? E o lance de falar que Massacre é por causa de conflito social e tal é muito óbvio, né? Então seria a coisa mais óbvia, a gente no meio que a gente tá, do som que a gente faz, hardcore e do punk, falar isso. Isso aí tem um monte de nome de banda que remete a isso. E o começo não foi bem isso mesmo. Hoje em dia as pessoas entendem como isso e tem a ver também, mas surgiu de uma brincadeira, de um lance que a gente gostava, que era o tal do filme. Tanto até a parte que às vezes quando perguntam pra gente e o nosso guitarrista, o Agamenon, ele fala, porque nós tem inveja dos burguês, certo? Ele fala isso. Aí eu, putz, não é isso não. Nada a ver, é por causa do filme. Ele, não, tem nada a ver, nós não queremos saber da burguesia, não. E aí acaba rolando até que já teve o Mandioca participou da banda uma época e ele levava o bagulho muito a sério, assim. E eu não achava, tipo, aquilo uma merda, assim, caralho. Pô, pra que isso aí? O cara leva o bagulho mó a sério, ele ia com uns... o Massacre ele tem uma característica, jornal, assim, que desde o começo... Gazeta de Alphaville. Ele rasgava o jornal no palco, eu, puto, pra que... O Massacre sempre foi uma banda muito brincalhona, assim, apesar do som ser som pesado, crust e tal, nos shows da gente, puta, sempre tinha o Dadá e o Jô na frente, assim, que eram os vocal palhaços, sabe? Trocando ideia com a galera, tomando cerveja e fazendo o povo rir. E teve essa fase mais séria, com Mandioca e tal, mas a essência do Massacre é isso, uma banda pesada, que faz o som que a gente se propõe a fazer, de provocar e tudo, mas a gente não, como banda, como postura de palco, assim, a gente tira uma onda com a galera e tal, não fica tão bitolado nesse lance. A onda de tirar com a galera mesmo começou mais quando o Marinho saiu e entrou o Agamenon na guitarra. Entendi. Aí, tipo, ele é palhação, né? Tipo assim, ele é todo lugar que a gente vai... É uma eterna criança. Pena que ele não tá aqui, que a filha dele nasceu, ele ficou lá com ela. Teve até um show em Curitiba que o Felipe desenhou uns pentagramas aqui na mão, assim. Aí ele desenhou uns caralho com asa. Tipo, na mão. Os caras olhando assim, tipo, o Felipe tocando com os pentagramas na mão e ele com os caralho com asa, assim. Que isso? Isso são passaralhos. Porra, mano. Caramba, Agamenon, que isso, mano. Bom, gente, e primeiro material foi uma demo em 2003, né? O que dizer desse primeiro material? É um material bem simples, né? A demo ela deve ter uns 9, 10 minutos, são 11 sons. A ideia no começo de som era um crust bem rápido e direto, assim. A gravação foi rápida, foi um processo rápido de gravação. O processo de criação foi um pouquinho mais demorado porque era esse lance de todo mundo fazer parte, todo mundo ir nos ensaios e dar ideia e compor. Mas as músicas elas eram muito rápidas. Então a gente fazia música de 1 minuto, tinha uma música lá de 3 segundos e tal. Então era uma banda crust mais pro grind, assim. É um material inicial bem simples, assim, de uma molecada que tá querendo fazer um som pesado e se divertir e tirar uma onda. Acho que a demo, ela é basicamente isso, assim, material simples, crust direto. Em relação ao Vacilou na Quebrada, Dorme na Vala, o que vocês podem apontar como evolução da banda nesse sentido musical, né? E
a direção própria do Crust, de trabalhar com ele de outra forma, mais trabalhado e tudo. Então, o Massacre em 2005, a gente passou por um processo que a gente resolveu acabar a banda. Não tava rolando, os ensaios eles já não estavam mais sendo... a gente não tava curtindo tanto. A gente tava levando muito a sério, assim, as composições e perdeu o lance de se divertir nos ensaios e tal. A gente resolveu acabar a banda. E depois, em 2007, a gente voltou com uma formação diferente. Era eu, o Dadá, o Jô e o Agamenon. E a gente começou a fazer música e trazer de volta esse lance de se reunir, porque o Massacre sempre foi isso. Se reunir pra trocar ideia, pra tomar uma cerveja e dar risada e tal. E a gente fez um único show, com o nome de banda chamado Orvalho Negro. Orvalho Negro. E a gente percebeu nesse show que o que a gente estava fazendo era a mesma coisa que a gente fazia antes. A gente estava tocando música crust, a gente estava tirando onda, se vendo, se divertindo junto, trocando ideia. E a gente conversou com a galera que já tinha feito parte e pediu para usar o mesmo nome, Massacre em Alphaville. Até porque muita gente queria ver o Massacre de novo e a gente era os mesmos em outra formação. A gente começou a compor e fazer música e começou a surgir essas músicas um pouco mais bem elaboradas. Acho que a gente começou a colocar novos elementos, que apesar de ser uma banda crust, a gente começou a colocar elemento de stoner, de sludge, de thrash, e aí a gente começou a compor o Vacilou na Quebrada Dorme na Vale. E a gente foi convidado para fazer uma turnê no Chile, foi lá no Chile que a gente lançou esse material. Então foi um EP, assim, um compilado com várias músicas, algumas da demo até, e a gente lançou fazendo uma turnê lá no Chile. Antes da gente entrar nessa turnê no Chile, vamos escutar um pouquinho de Massacre pro pessoal contextualizar melhor. Legal. Estamos aí de volta. Bom, então a respeito do lançamento desse material numa turnê no Chile, contem pra gente como é que foi esses pormenores lá. Então, a turnê no Chile começou assim, a gente já tinha a turnê programada, o convite feito, a gente comprou as passagens, aí eu encontrei o Dadá e o Jô, a gente se encontrou no Metropenha. Aí eu lembro que um pouco antes de ir pra lá eu passei na casa da minha mãe, assim, minha irmã tinha feito vários lanches de pão com patê de grão de bico, uma mochila, assim, de lanche. Aí eu encontrei o Dadá e tal, eu falei, ô Dadá, mano, tô indo pro Chile sem dinheiro, tenho 5 conto aqui. Aí ele falou, tenho, quanto você tinha, Dadá? Tinha uns 7, né? Sei que a gente foi pro Chile com uns 12 reais, assim. R$7. E uma mochila cheia de patê, de lanche de pão com patê de grão de bico. Vamos pro Chile. R$7. A gente foi pro Chile com essa grana pra poder comprar um cartão e
e poder ligar pra galera lá pra buscar a gente na rodoviária. É. E a gente foi, tipo, parando nas paradas de ônibus assim, a gente parava, a galera ia pra restaurante e tal, e não sei o que comer, a gente abria nossa mochila, comia uns lanches, dava um pouco pros cachorros das estradas, assim. Bolachinha. 3 dias também. viajando, a gente foi de busão, foi mal barato. Tem um detalhe que ele não falou, que o Agamenon não foi, o nosso Verdade. guitarrista não foi. Foi na época da gripe suína. Na época da gripe suína, e ele também colocou alguns problemas pessoais, assim, que iam impedir ele de... Aí E realmente ele tem um problema, assim, ele tem uns pulmões bem frágeis, de verdade, ele vive mal e tal. Acabou ficando com medo. E ele ficou com medo, porque, porra, não parava de noticiar nego morrendo lá no Chile, todo mundo de máscara e tal, e não sei o que. A gente chegou em Santiago, né, Dadá? Entramos no metrô, assim, o metrô 6 horas da tarde. Porra nenhuma disso lá. Lotado. A gente falou, caralho, se for pra pegar a gripe suína, a gente já entrou no lugar certo, hein? Não tinha nada disso. Fudeu, já era. Não tinha nada disso. Na verdade, o que acontecia é que assim, meio que era uma jogada também política. E a Rede Globo, a TAM, ela distribuía máscara pros passageiros. As outras empresas de avião, não. E a Globo só filmava a saída dos passageiros do avião da TAM. Saía todo mundo de máscara. A gente chegou lá, não tinha ninguém de máscara. Tinha ninguém de máscara. A gente falava da gripe suína, os caras davam risada na nossa cara. Aí, La Porcina, La Porcina. Ih, tudo maricom. Mas a turnê foi mal barata, assim, a gente... Não tinha nada disso lá. Fez os shows que tinha que fazer, tiramos uma onda, conhecemos uma galera. E o que mais marcou, assim, além da ida sem grana, foi a volta, que a gente perdeu a volta. A gente perdeu o avião por causa de um house, né, Dadá? Foi por causa de um house. Mas teve umas outras coisinhas também que, tipo, o fato que você falou, eu e o Jonas no vocal, a gente eu não falo sobre a música, às vezes eu conto piada. É que nem um amigo meu nosso, foi o Rodolfo, o baixista, ele falou, mano, vocês fazem stand-up no palco, né? Porque vocês não falam nada sobre a banda, vocês ficam contando piada, e a gente, lá, o profissionalismo deles era muito grande. O cara chamou nós pra passar o som, aí eu falei, passar som? Puta, eu nunca fiz isso, mano. Eu não vou passar essa porra, não vou ficar aqui bebendo cerveja, passar som, nada. Não, tem que vir. Eu falei, não vou, mano. Não, tem que vir e tal. E os caras eram muito certinhos, eles tocavam paradinha, que a gente assim, tocou bonitinho. com muita banda de metal lá, então a gente E quando a gente foi tocar, eu e o Jonas deram um microfone com um cabo grande, nós descemos do palco e ficamos no meio dos caras, assim, tipo, batendo neles. E eles piraram com aquilo. Caramba, eles não vê. Você vê os caras parados lá no palco. Balançando o cabelo, né? E a gente desceu. Tanto que tem um vídeo de Valparaíso, né? Que o pessoal fala, mas cadê vocês? Só tem o bateria, o guitarra. Só dá pra ver o baterista e o guitarrista. A gente tá no meio do pessoal, assim. E a câmera filmava de uma posição só. E eles piraram isso. Puta, a gente descia do palco mesmo. Vila Alemanha também, né? Então, o lance de ter perdido o avião é que a gente tava numa cidade distante, assim, umas 7 horas de Santiago. Na volta a gente, já tinha passado a noite acordado, assim, tinha tocado, tava cansado. A gente parou na rodoviária, tava com a grana contada, certinha pra pegar o busão. A gente comprou um house, a gente falou, vamos pedir dinheiro emprestado pro cara que tava hospedando a gente, né? Era coisa tipo de 2.000 pesos, assim, que deve dar uns R$1, R$2, eu não lembro direito, né? Mais ou menos isso. E aí a gente esqueceu de pedir esse dinheiro que a gente gastou. Paramos na rodoviária para pegar o ônibus pro aeroporto e tava faltando dinheiro, assim. A gente foi lá tentar conversar com o motorista, meio no portunhol, assim. A gente falou que a gente perdeu dinheiro, o cara não deixou a gente embarcar. A gente perdeu o avião, a gente ficou 2 dias dormindo no aeroporto até conseguir resolver a questão de taxa de reembarque e tal. A gente ficou, dormindo no aeroporto 2 dias, comendo algumas balinhas de chocolate que os caras davam de graça e tomando um café, assim. Pegamos as roupas sujas que a gente tinha tocado, tava suado, né? Jogamos no lixo do banheiro, a gente trocou, no banheiro mesmo, assim. Ficamos dormindo lá 2 dias até resolver tudo. E também teve um lance parecia que a gente ia perder mesmo o avião, assim, porque o Jonas começou a passar mal dentro do metrô, você esqueceu de falar. Assim. Fumou maconha pra caralho, bebeu rum a noite toda. Saí do metrô, né? Aí ele foi lá e meteu a cabeça dentro da lixeira lá e começou a vomitar. E aí aquilo já é também... Perdeu o avião. E ele, eu tô mal, E a gente, a gente vai perder o avião. Aí quando vem essa parte que eu vi falou do dinheiro... Pior que foi meio que assim, era pra ela ter ido com a gente, a Josi, né? A mulher do Juan.
E Era ela o casal tava que com tava preguiça. hospedando E a gente. eu, só de dar 2 voltinhas lá, eu aprendi a andar em Santiago tranquilo. É. Eu falei, eu sei ir. Pode ficar aí. Pegamos, fomos pro metrô, embora. Parecia que eu tava em São Paulo. Não, desce nessa, troca de estação. E ela não foi com a gente. Que se ela tivesse ido, talvez a gente podia ter conseguido alguma coisa. E aí ficou nós 3 lá, perdidos. Senhor, por favor, uma moedinha pra nós aí. O cara olhava assim. Não tem como. Puta, agora não. E era questão de Merreca, R$1, é R$1, R$2. A gente Muito se pouco. fudeu, né? Caramba. Nós Tão pouco. Nós conseguimos chegar no aeroporto Já tinha perto da passado. hora do avião. Só que assim, era a primeira viagem de avião minha dele, eu não tinha ideia de como é que era. Não é que nem o busão, você pode chegar em cima da hora, o cara rasga. Já vai. Não, tinha que fazer check-in. Aí já era a hora do avião. E o Juan ainda tentou correr, porque ele é funcionário do aeroporto. Ele trabalha lá, mas não adiantou. Porque na hora que ele correu pra fazer tudo, Já não deu mais tempo. nossa bagagem não ia ficar toda lá. Aí falou, pô, peraí. Então, Estão lá até calma. hoje no Chile, a gente largou tudo. Calma. Tá lá. Meus baratos da bateria, pedal, Tudo prato, ficou minhas lá. roupas, a gente Uma- largou tudo lá. mala Deixamos minha com o com Juan, falamos, ó, bastante guarda aí, roupa. o dia que a gente voltar pro Chile, É. a gente pega, a gente vai embora sem bagagem, sem nada. Ainda até fala, pode vir, a sua roupa tá aqui. Eles falam pela internet. É só você vir, você não precisa trazer mala. Fala, demorou. Aí vou dar um rolê no Chile e já volto. Aí, E, gente, pensando nesse material, esse Faraway aí com bandas japonesas e o pessoal brasileiro, o que vocês têm a dizer a respeito desse material? Como é que foi essa experiência? O lance da divulgação também é importante lá. Então, o Rafa, que é um dos caras de uma das bandas de lá, do Darge, ele é um brasileiro que fica por lá, acho que muita gente conhece ele. Ele é amigão nosso, assim, e na época ele tava querendo lançar algum material da banda dele aqui, e a gente, ter a oportunidade de lançar por lá também seria maravilhoso, né? A gente começou a conversar e veio a ideia de fazer um split, e aí ele convidou uma outra banda, a gente chegou até uma outra banda também aqui de Brasília, e foi surgindo a ideia de fazer um material que pudesse ajudar tanto os caras a ter divulgação aqui, como a gente a ter divulgação lá. A gente já tava com música pronta, gravada. A gente separou. A época de gravação, a gente tinha feito algumas músicas que uma parte ficou pro EP, que foi o que lançado no Chile, Vacilou na Quebrada, Dorme na Vala. E uma outra parte a gente separou já pro Split, que foi lançado um ano depois no Brasil e Japão. Então foi um esforço coletivo, assim, da galera das bandas, do selo do Rafa e do selo do Dan, da Cospe Fogo, e pessoal que a gente se juntou e esforço coletivo a gente lançou o material nos 2 países, assim, foi bom tanto pra eles quanto pra gente, então basicamente isso. Vou fazer mais uma pausa aqui então pra gente escutar novamente Massacre.
estamos aí de volta. Bom, queria que vocês falassem um pouco agora a respeito, inclusive o Douglinhas, que tá tímido hoje aqui, a respeito de shows do Massacre e shows que foram memoráveis pra vocês, né? Shows que marcaram vocês. E cada um expor um pouquinho. Quer falar aí, Douglas? Eu tava esperando a minha deixa, só. Massacre, shows assim memoráveis, desde que eu entrei o ano passado, até esse último que a gente fez, que eu não me lembro porque eu tava mal. Como muitos outros. Ele não lembra de nada. Mas, pô, todos os shows estão sendo brutais, assim, e tal. Tipo, a gente, quando eu entrei na banda, foi um lance novo, né? Tipo, um baixo na banda. E a gente já entrou compondo também, assim, já entrei compondo e tal. A gente tá até preparando o materialzinho que vai sair aí logo menos. E todos os shows, assim, estão correspondendo com a nossa expectativa, assim, né? Que é se divertir, tipo, dar muita risada e tal, curtir, sair de lá, tipo, meio que lavar da alma, assim. Todos os shows pra gente, pelo menos pra mim, assim, tá sendo assim. Um show que eu acho que é o mais memorável do Massacre foi um que a gente foi pra Ourinhos. Puta, Ourinhos é quanto tempo de viagem? 4 horas. Muito mais, mano. Umas 6 horas, vai. Enfim, a gente viajou, a gente acordou cedo. Quem não dormiu foi direto mal já pra lá. E a gente, tipo, viajou esse tempo todo. Chegamos em Ourinhos. A gente viu uma porrada de banda que a gente não tava aguentando ver, assim, tipo, umas bandas cover do Pantera e tal. E aí, tipo, o Massacre era a última banda. Aí a polícia apareceu, pegou uns moleques usando droga na frente do pico e, tipo, mandaram parar tudo, a gente não tocou. A gente foi e voltou pra Ourinhos, gastamos dinheiro. E, tipo, show mais memorável do Massacre. Esse aí nunca vai sair da nossa memória. Esse foi foda. Uma porrada de banda ruim. Na hora que a gente foi tocar, Sofrimento, cara. a polícia veio e boicotou o som. Mas o lance de shows do Massacre, assim, a gente sempre curte muito, né? Então a gente gosta muito de se juntar, os ensaios são legais pra caralho. Os shows são foda, a gente, independente de ser lugar, quanto menor, assim, eu acho que é mais legal, a gente curte com a galera, a gente sai de alma lavada mesmo, assim, tipo... eu costumo dizer que eu saio desidratado da bateria, mas não é de... Não falo isso por falar, é verdade, assim, tipo, a gente tira a mão onda e a gente dá tudo que a gente tem ali pra fazer o que a gente gosta, sabe? Fazer o som que a gente gosta e sair curtindo, assim. A gente tá com quem a gente gosta, que a gente se considera uma família, galera que a gente gosta de sentar junto pra trocar ideia, pra tomar uma cerveja, pra... O pessoal que são os amigos, os irmãos, que a gente se sente bem junto. Então, cada show que a gente faz, que a gente tá junto, trocando ideia, dando risada e fazendo o que a gente gosta, é memorável, sabe? Foi isso que o Douglas falou, desde quando ele tá na banda até agora, a gente sempre curte demais, sai de alma lavada. Então, eu tenho na verdade eu tenho 2. Aconteceu no mesmo lugar, no Luar Rock Bar lá em Itaquera. O primeiro, eu só fazia a participação só na banda, né? Que nem o Vi falou, aquela coisa do coletivo e tal. Eu ainda não era o vocalista. E foi um que quebrou as pilastras que tinha do lado do palco, lembra? Lembro. Era um tinha carnaval. até no teto, né? Como é que chamava o bagulho? Era tipo um evento que foi no carnaval, só que foi só de banda de rock lá da Zona Leste de Itaquera, a maioria, né? E tava lotado a casa. E na hora que o Massacre começou a tocar, como eu não era da banda, eu ficava no meio do público, né, vendo. E eu lembro que quando os caras começaram a tocar, tipo, uns metaleiros lá de onde eu moro, assim, tipo, tudo sedentário, assim, os caras começaram a fazer roda, tipo, agitando mesmo, se batendo tudo. E de repente todo mundo foi pra frente e tinha aquelas balaúces, assim, do lado do palco, quebrou aquilo. Nossa. Plá! E foi muito louco, assim. E o Felipe viu, eu lembro, ele viu que quebrou o bagulho, ele se empolgou, ele começou a descabelar. E ele já começou a ir pra cima com o baixo dos moleques, assim. E o outro foi lá no Luar mesmo, quando nós tocamos com umas Glória. banda emo, assim, foi um festival de banda emo. E o cara que tava organizando era um amigo nosso, assim, um amigão. A gente ensaiava no estúdio dele, e Marquinhos. esse show foi e, animal. Puta, os caras chamaram a gente pra abrir o show pro Glória. Então foi um festivalzinho, a tarde toda rolando banda emo, assim. Aí umas 10 da noite o Massacre ia tocar e depois o Glória. Puta, o show foi foda, assim. A gente tomou do Mac a tarde toda. É que teve o detalhe que a tia do guitarrista tinha falecido.
Então, E ele veio do velório pra Nossa. tocar. E aí ele falou assim, tipo, ele veio pique ator de novela das 8, assim. Óculos escuro de noite, todo de preto. Todo mal, vamos beber. Aí eu falei, demorou. a gente encharcou no Domec. O Vi pediu uma bebida e deram conhaque pra nós, né? Então, Não vão dar nada pra nós, já Aí, tocar aí. eu sei que foi assim, o show foi brutal, o Dadá e o Jô estourou, tinha 2 microfones só, eles estouraram o globo dos dois. Desligaram o amplo. A hora que acabou o show assim, o Jô saiu correndo porque ele tava passando mal e vomitou no meio do público, no meio dos emos, assim. E os caras do Glória olhando em pânico, assim, caralho, não tem microfone pra gente. Sorte que o vocalista do Glória, ele canta com microfone sem fio, senão os caras iam embora sem fazer show. Foi E eles, memorado tipo, também. rolou até umas paradas lá que achou que nós tava tirando barato da cara deles. Na verdade, não, a gente só tava meio bêbado só. Que na hora que foi testar o microfone, aí eu lembrei quando minha mãe me levava pra igreja, aí eu comecei a cantar Glória, Glória, Aleluia. E a molecada começou comigo, Glória, Glória, Aleluia. E os caras do Glória tudo olhando assim. E quando acabou o som, eu tava tão bêbado que em vez de sair, eu entrei no camarim do Luar lá, que eu nem sabia que aquilo ali era um camarim. Bom, pra mim era tudo igual. E tava os caras do Glória, assim, afinal, eles ficaram tudo olhando pra mim, aí eu, porra, errei de lugar, cara, e saí fora. A gente bem louco, bebemos pra caramba esse dia, tiramos o maior sarro. Eu lembro que desligaram o ampli. Também a gente já tinha destruído tudo. Tinha destruído. O Jonas fez um strike lá com uns 4, 5 menininhos que estavam na frente do palco. Mas foi legal, a molecada curtiu, tirou uma onda com a Mas a gente. molecada gostou mesmo. É. Gostou pra caramba. E a respeito desse novo material aí do Massacre que está por vir? Ele vai ser a capa do Racionais mesmo? Como é que Não, como não, é que isso- vai agora ser? vai Aí falar. tá por debaixo dos panos ainda. Nós estamos trabalhando. Que é tipo sem pressa, né? Não tem contrato com ninguém, a gente não tá fazendo isso por obrigação, como a gente disse, é um lance que a gente gosta. Então a gente quer fazer como um full mesmo, né? Do Massacre, um CD mesmo, tipo, original, prensado. Que eu acho que já tá mais do que na hora, já merece já. E a gente tá fazendo, tipo, sabe, com calma, todos os detalhes, questão de música e tal, capa, arte, estamos trabalhando, né? Tipo, isso é um lance conjunto, a gente tá, cada um vem com uma ideia e a ideia meio que brecou num estágio assim que a gente tem que, quando o negócio breca, você tem que desencanar um pouco pra ver se, né, tipo, rola uma ideia. Desengasgar. Tá por fora. Isso, Tá rolando. Se tudo der certo aí, esse ano ainda a gente entra em estúdio pra gravar, já tem 10 músicas, né, Vê? Acho que mais umas 2, né? Mais umas 2 pra completar 5 minutos. Não, mais umas 2, as composições estão agora, elas estão tipo, tá passando, né, de 2 minutos. Então, Tá, Dois, tipo, vixe, tá. então, sim. Tipo, deu uma guinada O que assim. tá meio que acontecendo é que... E com a entrada também de outro vocal também, né, então, cara? aí São acabou 3 rolando vocais. assim algum... Não mal entendido, é que não tá conseguindo bater os vocal. Não pra cantar. O dia que vai um ensaio, falta um, no outro falta o outro, e no outro não vai nenhum, só vai o instrumental. A E parte tá instrumental, então- assim, ela já tá, tipo, mais do que meio caminho andado. Só falta mesmo encaixar os vocais. Já tem composição também, já E tem as muito letras já. por conta de alguns acontecimentos que andou tendo, problema pessoal. Cara, Mas pouco não é uma desligar, banda normal, não é uma banda tipo de 4 até 5 pessoas, são 6 pessoas. Agora é Então, 6, tipo, né? mais Antes 6 era mais pessoas, fácil. mais gente pra dar problema. Então, tipo, normal, né? quando eram 4, depois virou 6. Aí meio que complicou um pouco. E o lance até que a gente, quando chamou o terceiro vocal, foi numa época meio que era pra isso mesmo. Na ausência de um, ter sempre 2 ali. Mas parece que foi o contrário. Na ausência de 2, tá sempre um lá. Acaba rolando de um só. E, tipo, isso nem é questão de querer focar nem nada, não. mesmo que tá pedindo, porque teve um show que a gente fez em Osasco, acho que só foi o Jô, só um vocal.
No final do show ele tava querendo vomitar, assim, porque tipo, era muito puxado. E assim, as músicas ficaram muito grandes agora. Isso aí já faz uns meses. E fodeu a garganta dele. A minha Uns meses que isso aconteceu e o show tá, tipo, se tratando até hoje, assim. A garganta dele. A minha também. Acabou com a garganta dele, total. Desses 5 anos pra cá eu nunca tive problema. Muito pelo contrário, eu terminava o show, eu cantava bebendo cerveja gelada. Agora depois começou essas músicas novas aí, eu tá acabando os ensaios sem voz, tá começando a cuspir sangue. Exato. Cuspindo sangue depois do show, não foi daquele show lá que a gente foi, aonde? Foi antes da Coab. Antes da Coab foi no Noise Terror. Eu já tava com a garganta zoada, eu passei a semana inteira sem beber nada, só que chegou na hora do show, eu falei, vou ter que tomar uma gelada, né? Tomei e a acústica da casa aquele dia não tava legal. Então eu olhava pro Vinícius, parecia que tipo, a televisão tá no mudo, eu só via ele se mexendo, eu não ouvia nada. Eu só ouvia os berros do Augusto, do Gutão. E aquilo tava entrando na minha cabeça, tava me deixando louco. Aí eu berrava mais alto, queria berrar mais alto que ele. No domingo eu tava cuspindo sangue. Sem voz nenhuma. Então, voltando para sua pergunta sobre o lance dos Racionais, o Massacre, ele tem muito esse lance de cultura periférica, apesar de ser uma banda crush e tal, todo mundo todo mundo é da Zona Leste, do Extremo Leste e tal, o Gutão é do Extremo Sul, e o CD Vacilão na Quebrada Dorme na Vala já tem um pouco disso, e esse que a gente tá compondo e a gente já está pensando em letras até para esse lado, se bem que não é exatamente só esse ponto de vista do Massacre. O Massacre tem, na hora de compor, principalmente letras, assim, é um lance mais de poesia e tal. Mas tem muito do lance de cultura periférica, de falar algumas realidades que a gente vê, que a gente vive e que não é muito comum no meio que a gente tá, né? As pessoas, as bandas que do mesmo estilo, a galera que tá nisso não se propõe muito a falar como a galera do rap e tal. O Massacre sim, o Massacre tem um pouco disso também. Perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês por terem vindo aqui hoje. E eu queria deixar um último espaço para cada um para dizer simplesmente o que quiser. Se quiser xingar alguém, sinta-se à vontade. O microfone é de vocês. Não, eu agradeço o espaço. Vou mandar um te amo pra minha preta ali que veio prestigiar. Pro Jô, pro Gutão e pro H que não puderam estar aqui com a gente. Acho que é isso. Não puderam vir com a gente. Eu também queria mandar um salve aí pro pessoal aí que vai ouvir depois. Mandar um beijo pra minha esposa, pro meu filho, que ela tá lá no computador lá pensando que vai passar ao vivo. Que não falaram pra ela, né? E Douglas. Aí, vou dar um beijo pro Tava botando a culpa em você, Douglas. Não falou nada. E agradecer vocês aí pela oportunidade de ter chamado a gente aí. Também quero mandar um abraço aí pros manos dos Massacres que não puderam vir, pra novo membro aí, né, da família, a Wendy, filhinha do H, que nasceu agora. Valeu aí, Fernando, de novo pelo espaço. Tipo, só desejar vida longa aí pro podcast aí, Frequência da Mata. Ferraz, valeu aí por ter comparecido também. A galera que veio aí. Bom, os caras mandaram um beijo aí pra... Quero mandar um beijo também pra Raquel, pra Marina, pra Lurdinha. Quero mandar um beijo também pra Larissa. Quero mandar um beijo também pra Gertrudes. Chega. Corta o microfone. Renato Gaúcho isso, hein? Estrelinha do... Gente, o que vocês precisarem aqui, as portas estão abertas, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigadão. Bom, essa foi a edição 34 do podcast Frequência da Mata, que conta com a realização do Estúdio da Mata, gravação, edição, mixagem e masterização do Daniel Lima, locução, organização e escritos de Fernando Konezuki, escritos sociais de David Oliveira, escritos musicais de Thiago Ferraz, fotografia da Natami Diniz e arte de Carolina Lourenço. Todas as informações do podcast Frequência da Mata se encontram-se no www.estudiodamata.arte.br, pelo Facebook, facebook.com/Frequência da Mata, e-mail frequência@estudiodamata.arte.br, e o Estúdio da Mata localiza-se na rua Irmã Merenciana, 1161, no bairro do Jaçanã.
E o Frequência da Mata tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do programa Vai. E vamos encerrar escutando Massacre. Valeu! Valeu. Frequência da Mata.